gado no pasto, mugindo com vigor. Suíno e galinha, criados com amor. Do café à castanha, o trabalho é feroz. Aqui o produtor do Acre tem voz. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Agro 24 Cast, que é o podcast do site AC24 Agro, a primeira edição, nosso primeiro episódio do podcast semana passada foi com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Veronês. Repercutiu bastante, muitos comentários, muita polêmica em relação à entrevista. Gostamos demais, valeu a pena e nós estamos aqui para dar continuidade ao trabalho. E hoje, se eu pudesse resumir o espírito da conversa de hoje, eu acho que tem uma palavra que ela resume bem o espírito da coisa. E a palavra é união. Por que é união? É a palavra que vai nos nortear. Porque vamos debater aqui a respeito da ideia de cooperativismo. O Acre passou por um momento muito interessante semana passada, que foi, digamos que, o cooperativismo no Acre deu uma chacoalhada, deu uma repensada, fez avaliações, fez autoavaliações, não é? E escolheu novamente a figura de Valdemiro Rocha na presidência da Organização das Cooperativas Brasileiras, Seccional Acre. Valdemiro reassume esse posto, essa condição, essa função, numa condição muito especial, porque ele foi reeleito, não é? Como candidato único. E isso, não pense você que isso é uma coisa muito simples, não. Explicar um pouco esse cenário, não é, do cooperativismo e ele como uma liderança que consegue fazer as diversas costuras, porque o cooperativismo ele tem vários varadouros e tem alguns varadouros que, digamos, são conflitantes os interesses, mas a ideia do cooperativismo, a ideia da cooperação é uma ideia que une a todos. Então eu acho que ninguém melhor do que o Valdemiro para poder explicar para a gente um pouco do espírito da coisa. Valdemiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Agro 24 Cast. Boa tarde, né, e cumprimentar aqui a todos aquelas pessoas, né, que acompanham o trabalho do Agro 24 Cast, né, e do AC24 Agro, né. Então, nós ainda estamos nos familiarizando com esses. É um prazer, né, estar aqui para poder falar um pouco sobre o cooperativismo, falar sobre a nossa instituição, enfim, né. Primeiro, eu queria que você explicasse para nós o cenário do cooperativismo no Acre. Se alguém tivesse a capacidade de tirar uma fotografia e registrasse a cena do cooperativismo no Acre, o que você destacaria? Eu acredito, né, que nos últimos anos nós temos focado em levar, principalmente, dar conhecimento à sociedade acreana o papel, né, que o cooperativismo já tinha, né, e que pode ter de maneira muito mais forte, né, tanto no meio urbano como no meio rural, né. Nós temos cooperativas no meio urbano muito forte e temos cooperativas no meio rural também muito forte. E nos últimos 3, 4 anos, nós focamos muito para fomentar e fortalecer o cooperativismo no meio rural, né, como um instrumento de organização dos produtores rurais, e aí contempla a agricultura familiar, contempla os extrativistas, contempla também o pessoal que trabalham com bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, né? Então, é um cooperativismo que consegue abarcar, e aí falando especificamente no meio rural, o pequeno, o médio e o grande, né? E ele se torna um instrumento de organização econômica muito forte e com foco muito no resultado. Como é que isso impacta
a tua equipe? Porque só pelo que você falou aí, e eu disse isso na introdução, as cooperativas elas têm diversas caras, né? E essas diversas caras defendem diversos interesses. Como é que isso chega na hora de você administrar esses conflitos? Porque a agenda de um pequeno produtor difere da agenda do grande produtor, tem rotinas diferentes. Como é que isso chega na OCB? Para encaminhar demandas específicas, como você bem acabou de falar, né, um público voltado para a agricultura familiar, tem um cooperativismo voltado para o extrativismo e outro voltado para aqueles produtores de soja, produtores de milho, produtores de bovinocultura de corte de alto padrão genético, né? Como é que a gente conseguiu solucionar isso? Há algum tempo atrás, nós reunimos as cooperativas, alteramos o Estatuto da OCB e definimos que o colegiado nosso, a diretoria da instituição, para não ter conflitos de interesse, em que nós teríamos uma diretoria específica para cuidar da agricultura familiar, uma outra diretoria específica para cuidar do extrativismo, que agora pediu para ser agroextrativista, né, porque estão entrando muito forte na parte de polpa, café e outras culturas, e temos uma outra diretoria específica para cuidar do agro, que se dedica mais à produção de soja, à produção de milho e à produção de bovinocultura de corte e de leite, né? Então, foi dessa maneira que nós acabamos com antes era uma pessoa só, uma diretoria só que representava todas essas categorias. Então, você pulverizou. Nós pulverizamos e aí acabou o conflito de interesse, né? Resolveu? Eu acredito, e na prática mostra, quando você tem diretores por áreas específicas, principalmente pegando aqui o exemplo que você deu no meio rural, isso evita conflito de interesse, que um diretor tenha que defender os interesses do extrativista, ao mesmo tempo ele tem que defender o interesse da agricultura familiar ou até mesmo, que poderia gerar mais conflito, quando você tem você tem que defender a agricultura familiar, a perspectiva e a conjuntura e o contexto, e defender também uma bovinocultura de corte de alto padrão, né, de alta escala, né? E com essa diretoria específica, trouxe uma representatividade, trouxe uma voz, né, de todos os setores do meio rural. Eu acho que isso foi o ganho para a instituição. Não é que não tenha conflito de interesse, mas quando você tem um diretor cada diretor defendendo sua área, fica muito mais fácil de você encaminhar principalmente as demandas junto ao poder público municipal, junto ao poder público estadual e junto ao poder público federal. A cooperativa, a ideia de cooperativa, você me surpreendeu quando você falou que fortaleceu mais a área rural. Me surpreendeu por quê? Porque, levado pelo senso comum, a ideia de cooperativismo, para mim, está muito ligada ao sindicalismo, e muito ligada, por sua vez, à rotina do homem rural, do homem do campo, do homem extrativista. Mas não é bem assim, né, pelo que você está falando. Se você compara, vamos pegar aqui o estado do Paraná, né? No estado do Paraná, o cooperativismo é mais forte no meio rural, né? Foi sempre o chamado cooperativismo agro, que teve sempre assim uma presença muito forte, né? Principalmente quando falamos de OCB do Paraná, enfim, a atividade, onde é que tem maior número de cooperados? Era no meio rural do Paraná. Quando você vem aqui para o estado do Acre, tem um contexto diferente, né? Há muito tempo atrás nós éramos seringais, a questão da extração do látex de seringueira nativa, então tinha um outro contexto em que aqui o que sempre foi mais forte foi associativismo e sindicalismo rural, né? Exato. Então foi por isso que, em função desse contexto muito específico no Acre, que foi necessário nós termos uma dedicação mais forte nos últimos anos para trazer um trabalho de maneira mais intensa voltado para o meio rural. Mas também isso é em função que, nas últimas 2 décadas, né, a OCB e o SESCOP, né, lembrando que a OCB no Acre tem 52 anos de existência, em décadas passadas, nós investimos muito no cooperativismo de crédito, né?
O cooperativismo de crédito foi assim trabalhado com muita intensidade no estado do Acre. Depois voltamos para outras cooperativas na área de trabalho, como exemplo, cooperativa de trabalho médico, que é a Unimed, e outras cooperativas no meio urbano, né? Cooperativa de transporte, na área de taxista, mototaxista, locação de veículos, ônibus, né? Então, o que faltava no Acre era um trabalho mais intenso no meio rural quando se trata de cooperativismo. E a OCB, você vai me permitir a comparação, ela é um grande guarda-chuva. Debaixo dela cabem todas essas categorias que você falou aí. Sim. É difícil da gente abarcar o tamanho Só lembrando, disso. né, que a OCB ela foi criada lá em 69, por aí, foi regulamentada por uma lei federal em 1971. E aí é criada por lei federal e tem uma lei específica que diz como é que ela deve funcionar. E ali diz que ela tem que abarcar, tem que aglutinar, tem que apoiar toda e qualquer forma de cooperativa, desde que cumpra essa legislação. Então, a OCB, por lei, ela é obrigada a trabalhar o fomento e o fortalecimento do cooperativismo nas mais variadas áreas da economia, tanto no Acre como em outros estados. Me parece que aqui no Acre nós estamos seguindo à risca isso, né? Porque ela está bem diversificada. Eu falei a respeito do senso comum e como que o meu raciocínio estava bem nesse varadouro do senso comum de relacionar o sindicalismo e o associativismo com o trabalho das cooperativas. E você me coloca que isso é algo muito próprio da gente. Você avalia que essa relação direta, queria saber se isso ainda faz parte da rotina de quem lida com cooperativas, de quem trabalha com cooperativas ser pessoas ligadas a partidos de esquerda, a uma atuação mais à esquerda, se a gente fosse raciocinar assim, de forma polarizada. Há uma relação direta entre o trabalho de cooperativas e a defesa dos ideais de esquerda, ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Eu acredito que isso que você acabou de falar, ele está mais relacionado a que área econômica a cooperativa atua, né? Se a gente pega as cooperativas de transporte, de taxista e mototaxista, você não identifica ali qualquer tipo de ideologia, né? Eles querem ter a cooperativa como uma organização econômica que acaba trazendo benefícios sociais, né? Se você vai numa perspectiva mais do cooperativismo vinculado ao extrativismo, vinculado à agricultura familiar, até pela formação histórica do Acre dos últimos tempos, formação de lideranças, né, do meio sindical, sindicatos rurais, formação de liderança vinculadas às associações. Hoje você identifica algumas pessoas que foram formadas, né, num ambiente mais de esquerda, né? Mas isso não é uma regra geral, né? O cooperativismo no Acre, nós temos pessoas das mais variadas matizes ideológicas, de esquerda, de centro, de direita, de extrema esquerda, e até porque pela lei, né, federal e pelo Estatuto das Cooperativas, os dirigentes que estiverem à frente de uma cooperativa ou os diretores da OCB, eles por dever normativo, eles têm que tratar todo mundo por igual e tem que manter a neutralidade política, religiosa, e isso tem que ser demonstrado não só no discurso, mas tem que ser demonstrado também de maneira prática, né? Os nossos normativos nos induzem, né? nos orienta, tanto os diretores como a presidência da OCB e das cooperativas a manterem neutralidade política, religiosa e tratar todos os cooperados ou dirigentes de cooperativas de uma maneira que a gente chama com igualdade, né, com nenhum tipo de discriminação. Eu estive presente no evento na sexta-feira. Tivemos 2 dias de eventos da OCB, né, que vocês reuniram as lideranças de cooperativa de todo o estado durante 2 dias. E eu fui lá na sexta-feira. E me chamou muito a atenção justamente isso que você está acabando de dizer, Waldemiro, porque eu percebi ali trabalhadores e patrões juntos. O que costurava todos eles, o que justificava a presença deles ali,
era a ideia de trabalho em cooperativa. Mas, como você está colocando aí, a diversidade de interesses era medonha, era grande. Por que eu estou lembrando isso? Para entender a tua postura, né? Porque isso traz para você, na condição de presidente, uma responsabilidade incomum, né? Eu imagino como que isso deve ser difícil para você na condução dos trabalhos ali na rotina, com tanta diversidade na tua agenda, né? Como você bem falou, né? Você está se referindo ao fórum, né? Ao fórum dos dirigentes de cooperativas no Acre, né? Que aconteceu na sexta-feira. E ali, como você bem falou, ali foi realmente o que a nossa instituição prima, né? Quer dizer, trazer a diversidade, buscar alianças com o poder público municipal, estadual, federal, buscar alianças com o poder legislativo, com o poder judiciário, né? Se articular de uma maneira bem diversa, né? Independente da ideologia de cada parlamentar, de cada senador, de cada secretário, de governo estadual, municipal, federal. A ideia nossa é sempre lutar por políticas públicas, né? E também nós temos um entendimento institucional de que essas políticas públicas, elas precisam chegar às cooperativas e aos cooperados de uma maneira mais sintonizada, né? Trabalhando o poder público municipal em sintonia com o poder público estadual e em sintonia com o poder público federal, porque se você vai trabalhar, por exemplo, problemática de ramais, problemática de pontes, problemática de acesso a crédito, né? Você tem que ter uma união de esforços do poder público municipal, estadual e federal para você ter algum êxito, né? Até porque o cooperativismo, diferente de associação e sindicato, ela não deve praticar uma política ideológica de esquerda, de direita ou de centro ou uma política partidária, né? O cooperativismo ele é conhecido não só no Acre, no Brasil e no mundo, como uma instituição que é apartidária. Ela visa organizar pessoas para fazer negócios, né? Não é que sejamos instituições que não nos preocupamos com o bem-estar da sociedade. É tanto que, se você fizer um levantamento, o maior IDH dos municípios é onde tem cooperativas desenvolvidas, né? Nós fizemos esse estudo. Então, você vai ver, tem um município que está muito desenvolvido, que gera emprego, ocupação, renda, faz economia. Tem cooperativas atuantes. Tem cooperativas atuantes. Pegar como exemplo aqui Manso Lima, né? Manso Lima, a partir do momento que foi implantada uma cooperativa ali, faz em torno de 3 anos, a economia começou a girar em todos os aspectos que você possa imaginar. Vamos nominar, né? A Cooper Café, não é isso? Isso, a Cooper Café está sendo um diferencial, assim como tem a Cooper Farinha ali, tem a Central Juruá, né? Onde tem uma cooperativa, se ela for bem administrada, ela gera ocupação, ela gera renda, ela faz melhorar a economia local, no comércio, serviços, em todos os sentidos. Alguém está te assistindo aqui e pode, com esse teu raciocínio, pode fazer uma pergunta, mas, Valdemiro, isso que você está falando aí, uma empresa privada também pode fazer. E aí, qual é a diferença? A diferença é que numa cooperativa você é dono e todo o resultado que você consegue, ele vem para você e não para a pessoa jurídica, né? Para a empresa, para sociedade cooperativa. Numa empresa, a maioria das empresas, não é regra geral, mas a maioria das empresas, quem é dono daquela empresa é uma família, 2 famílias, né? Numa cooperativa, cada cooperado é dono daquela cooperativa. E quando ela tem um resultado positivo, como ela não visa lucro, todo o resultado positivo no final do exercício volta para a mão do cooperado. Ele recebe um plus a mais sobre aquele esforço, né? E na cooperativa, diferente de uma empresa normal, na empresa normal, isso os teóricos falam isso, né? Que a diferença do lucro, né, que é apropriado pelo dono da empresa, seria o valor que deveria ser pago por um determinado trabalhador, né? O dono da empresa ele se apropria daquela diferença entre o trabalho prestado pelo um trabalhador CLT e quanto que vai valer aquele produto quando chega no consumidor.
Na cooperativa não tem essa diferença. Todo o resultado do trabalho do cooperado, quem se apropria daquele resultado, tirando as despesas, é o próprio cooperado. Numa empresa, se você for empregado, né, que é um modelo mais conhecido, quem se apropria do resultado do trabalho do trabalhador CLT é o patrão, né? Então, na cooperativa, ele trabalha numa lógica diferente. Ainda temos dificuldades de entender essa lógica proposta pela ideia da cooperativa, do trabalho em cooperativa, porque me parece que nós somos desconfiados por natureza. E essa ideia de que em uma cooperativa eu também sou dono é uma ideia difícil da gente entender e conceber. O próprio cooperado, ele sente dificuldade de compreender todas as nuances disso que eu acabei de falar, né? Dele se sentir dono, dele agir como dono. Eu imagino. É aí que entra o papel dos dirigentes da cooperativa, mas também do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que é uma entidade vinculada à OCB, né? O que faz essa entidade, que é um ente do Sistema S? Nós atuamos em 3 linhas principais: formação profissional dos cooperados, dos seus familiares, dos funcionários de cooperativa e dos dirigentes, né? E através dessa formação é que nós trabalhamos a conscientização desses cooperados, dos funcionários e dos dirigentes, para que todos possam compreender essa dinâmica de que o cooperado ele não é um cliente, ele é dono. E por ser dono, às vezes ele também está no papel de chegar na cooperativa na posição de cliente, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem que ser muito bem tratado pelo funcionário da cooperativa, pelo dirigente da cooperativa, ele também, no final do exercício, né, ele se apropria de todo o resultado do trabalho que ele fez com a cooperativa. Aquela ideia de que o olho do dono é que engorda o porco, essa ideia, no dia a dia, você sente a diferença entre uma pessoa que entrou ali para aprender sobre cooperativismo, ela entrou com uma concepção e depois das aulas, depois de todas as palestras, ela consegue mudar a postura em relação ao produto que ela quer oferecer, ao produto que ela quer vender, ao serviço que ela quer oferecer. Ela realmente começa a atuar como se fosse dono? Isso existe, essa mudança? Existe, porque uma boa cooperativa, vamos pegar como exemplo uma cooperativa que funciona de acordo com a Lei Geral do Cooperativismo, cumpre o seu estatuto, cumpre os seus regimentos, né? E aí, se você pega os normativos e cumpre os normativos de como a cooperativa deve funcionar, e você leva informação, formação, leva tudo que o cooperado precisa saber, capacita bem os funcionários, capacita bem os dirigentes, não tem como não funcionar de maneira adequada. Não tem como não dar certo. Né? Como não dá certo. Agora, vamos lembrar aqui que uma sociedade cooperativa, ela também tem semelhança para uma empresa normal. Se a cooperativa for bem administrada e seguir à risca o seu normativo e mais formação, capacitação, reuniões com o cooperado, debater o planejamento, ela vai muito bem. Mas pode acontecer de uma cooperativa ela não seguir os regulamentos e não trabalhar formação e informação para o seu quadro social, os seus dirigentes e funcionários, né? Você falou e relacionou a qualidade de vida com a presença mais forte ou menos forte das cooperativas nos municípios. Eu queria que você aproveitasse o espaço e nos explicasse, do ponto de vista histórico, por que Santa Catarina e Paraná, Rio Grande do Sul também, em boa medida, essa ideia do cooperativismo ela é tão forte. Não à toa estão ali os municípios com os melhores IDHs do Brasil. Por que o cooperativismo lá, digamos que ele começou mais cedo? Quais são os fatores históricos que explicam isso? Um dos fatores foi a imigração, né, de europeus para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Mas principalmente ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né?
E esses imigrantes, eles já conheciam o modelo de cooperativa na Europa, né? E eles sabiam que quanto maior a dificuldade para desenvolver um determinado território, né, um instrumento mais eficiente, eficaz e efetivo, eles tinham conhecido isso na Europa. Então, se você pegar, como eu peguei e li a história, né, fotografias e relatos, né, ali no Paraná, Santa Catarina, o que possibilitou, né, principalmente no meio rural, né, e o desenvolvimento forte do cooperativismo foi essa cultura, esse conhecimento, essa informação de que o cooperativismo, sob situações até extremas, ele é um dos instrumentos mais eficientes para possibilitar o desenvolvimento econômico daquele grupo de pessoas. Distribuir, né? Renda, não é, Valdir? Isso. E também outra coisa importante. Não é só você conhecer e saber que algo é bom para solucionar determinado problema que você tem de geração de ocupação e renda no meio rural ou no meio urbano, né? Você tem que decidir fazer isso, né? E fazer isso com planejamento. Então, o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, quando você vai estudar a história deles, o que tem mais forte é planejamento, é metas, né? E como eles vieram muitos alemães, poloneses, principalmente os alemães, eles têm uma cultura muito forte de planejar e cumprir, claro, com adequações necessárias, mas de cumprir a risca e alcançar metas, né? Se você for estudar a história do cooperativismo, principalmente nesses 3 estados, você vai identificar uma série de planos que, em média, duravam 4, 5 anos, do resultado econômico que eles queriam alcançar em várias áreas, tanto na área do cooperativismo de crédito, na área do cooperativismo agropecuário, né, na área do cooperativismo de trabalho médico. Então, tudo o que eles fizeram foi aproveitar informação e formação que eles tinham, e juntaram isso a um planejamento rigoroso e também um estabelecimento de metas claras, adequadas e cumprir com essas metas. E alcançaram essas metas. Alcançaram, né? Talvez essas metas. Isso realmente, então, a história, de certa maneira, explica esse cenário ali concentrado no sul do país. A história mostra, não importa você saber de algo, você conhecer algo, se você não implementar isso da melhor maneira possível, com a melhor técnica possível, com o maior monitoramento e acompanhamento possível. Bom, eu vou agora sair um pouco da seara do cooperativismo em si, vou tentar fazer uma migração para a área da gestão na relação com o poder público. Eu já vi gestores públicos aqui do Acre, nos bastidores ali, reclamarem de posturas de determinados líderes de cooperativas, dizendo que se o governo for esperar eles decidirem alguma coisa, a gente não vai conseguir fazer nada. Essa ideia de que o cooperativismo não tem a agilidade que as urgências da rotina exigem, como é que você lida com isso? Os governos são muito apressados, porque eles querem resultados para ontem. E, às vezes, o tempo das cooperativas é um tempo diferente. Como é que você consegue conciliar isso? Isso foi identificado, né, muito forte já há alguns anos atrás, não só no Acre, mas em cooperativas em outros estados. E qual foi a solução para isso? Nós trabalharmos forte o planejamento. Mas junto com os governos, junto com as prefeituras, como é que é? Primeiro a gente trabalha o planejamento estratégico de cada uma das cooperativas, depois juntamos esse planejamento de maneira conjunta e a partir daí fica muito fácil você ter essa interação com o poder público municipal, estadual ou federal. É claro, né, que como o cooperativo é um modelo que a gente chama de gestão democrática, quando você vai decidir algo que impacta a vida dos cooperados, é normal, por exemplo, então, você fazer uma Assembleia Geral extraordinária e consultar os cooperados, né? Você vai fazer, vamos pegar como exemplo, vai fazer um investimento de R$1 milhão numa determinada planta agroindustrial ou determinado empreendimento. O dirigente, ele não vai tomar essa decisão de maneira solitária, né? Pelo estatuto, obriga ele tem que ouvir a convocar uma Assembleia Geral extraordinária e submeter.
E isso, hoje em dia, com a questão virtual, né, muito usado, reuniões virtuais, hoje já está normatizado. Uma cooperativa pode fazer assembleias gerais ou reuniões da sua diretoria de maneira virtual. Então, esse time, né, que antigamente era muito complexo, demorava muito, hoje está muito ágil, né, porque acontece reunião de diretoria online, onde os diretores estiverem, com apenas um celular na mão, isso resolve, né? Os nossos regulamentos foram modernizados, né? A questão da pandemia trouxe muitos danos para a sociedade, mas uma das coisas que trouxe, principalmente para o ambiente de cooperativa, foi que forçou os dirigentes a usarem muito a tecnologia para a tomada de decisão. Então, hoje em dia, tomar decisão se tornou algo rápido, né? Algo bem Valdemir, prático. Se você quiser beber água, fique à vontade, não tem problema nenhum. Você pode beber água o quanto você quiser. Eu queria que você falasse para a gente o seguinte. Falamos a respeito da questão da diferença dos tempos, entre os tempos das cooperativas e o tempo político. No Acre, especificamente, como é que você classificaria a relação das cooperativas com o governo do Estado? Essa é uma situação que eu queria que você fizesse uma reflexão sobre. E a outra coisa é a relação das cooperativas com as prefeituras, que me parece deve ter uma outra lógica também. Qual é o trabalho? A gente coloca isso dentro da nossa instituição na categoria de relações institucionais ou relações governamentais, né? O Acre vai estar aderindo agora, né, nos próximos 2 meses, 3 meses, a um projeto nacional que visa capacitar as cooperativas, os dirigentes de cooperativa, a aprenderem a se articular melhor com o poder público estadual, né, principalmente, poder público municipal, etc. Atualmente, a relação nossa do cooperativismo com o poder público estadual é de buscar cada vez mais o diálogo toda vez que acontece um determinado problema, né? As nossas cooperativas, às vezes uma cooperativa A, cooperativa B, cooperativa C, enfrenta algum tipo de problema ou quer desenvolver determinados projetos, né? É aí que entra principalmente o papel da OCB, né? Que a OCB, o papel dela principal é representar e defender os interesses das cooperativas, junto ao poder público municipal, estadual, federal, legislativo e executivo, né? Então, toda vez que surge um problema ou surge uma oportunidade que é no âmbito do governo do Estado, tá sempre ali a OCB, junto com os dirigentes da cooperativa interessada ou cooperativas interessadas, para tentarem encaminhar, né, a pegar essa oportunidade ou até mesmo resolver um determinado problema, né? Na tua avaliação, a relação com o governo do Estado, ela é mais tranquila do que com as prefeituras? O que nós estamos tentando, a relação com as prefeituras, ela ainda não é muito intensa, né? É um projeto que nós temos a partir da implantação desse programa, né, de capacitar o dirigente a saber se articular, né? Pode parecer uma coisa boba, mas hoje é considerado uma área estratégica da nossa instituição em Brasília e já em vários estados. Já implantaram, é uma área que se implanta, né? Chamada articulação institucional, e só faltam 5 estados para implantar essa área. O Acre é um. E o Acre é um, e que acabamos de ter um encontro nacional, e nós vamos implantar para aprimorar essa relação, porque ela ainda acontece de maneira muito incipiente, né? A relação de cooperativas com o poder público municipal, porque o poder público municipal poderia ser muito mais demandado. Assim também como ainda precisa muito aprimorar a relação nossa com o governo do Estado, né? Tanto na busca de soluções para problemas que surgem, como para poder aproveitar a oportunidade que vai ser bom para o nosso Estado, né? Gerar ocupação e renda. Um dos exemplos é essa área, por exemplo, de suinocultura, né? A suinocultura, nós temos, pegando ali a região do Alto Acre, nós temos 2 cooperativas específicas, né, que estão atuando na área do suíno. Então, se une ali o poder público municipal com o poder público estadual e federal, a chance dos empreendimentos
ter um resultado econômico mais rápido, né, gerar emprego, gerar renda, gerar exportações, né, aumentar as exportações, né, aconteceria de uma maneira muito mais rápida. Bom, isso que você está falando me remete àquele teu raciocínio anterior, né? Você comparou ali com a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como que o cooperativismo está entranhado ali nos municípios, né? Nós ainda estamos engatinhando. Eu acho que, pelos meus cálculos, acho que estamos aí numa diferença de pelo menos uns 100 anos em se tratando de cooperativas. Isso é uma coisa que a gente precisa correr atrás desse tempo atrasado, né? Nós não diria tempo perdido, estamos atrasados, simplesmente. Eu queria que você, já finalizando quase a nossa conversa, eu queria que você explicasse para a gente por que você foi um candidato único. Porque, Valdemiro, os diversos segmentos da nossa economia, eu poderia dizer que estavam representados ali no auditório ali da FEComércio. Vários segmentos da nossa economia. E são segmentos que têm pessoas muito qualificadas, têm quadros muito qualificados em cada um daqueles segmentos. E, no entanto, você foi o candidato único. Por quê? Isso tem muito a ver com o modelo de governança que nós implantamos na OCB do Acre, que é as cooperativas, não é mérito meu, né, mas mérito de dirigentes da Unimed, dirigentes do Sicob, dirigentes do Sicredi, Credicis, Agricultura Familiar. Então, eles criaram um modelo de regulamento do nosso estatuto que estimula o consenso, a construção de um consenso. A construção de um consenso, mas não só o consenso pelo consenso. Por exemplo, em vez de ter uma chapa para escolher uma diretoria, que renovamos toda a nossa diretoria, né, a maioria foi renovado, o nosso estatuto diz que tem que ser feito com uma boa antecedência, pré-assembleias, para que cada cooperativa daquele ramo de atividade econômica, por exemplo, extrativismo, agricultura familiar, saúde, eles possam se reunir de maneira muito livre, é designado a comissão eleitoral, e eles, de maneira muito tranquila, vão debater e eles vão decidir vão indicar os seus diretores, né, sem a interferência das cooperativas do outro ramo. Então, cada ramo de atividade econômica, que no nosso estado aqui são 8, né, representado 8 áreas de desenvolvimento econômico, eles se reúnem e já indicam os seus diretores, né? Para você ter uma ideia, dos 8, apenas um deu empate na titularidade, né? E aí, quando dá empate, a Assembleia Geral que desempata, e um outro só no diretor suplente que deu empate também, né? Então corre o risco, perdão, deixa eu interromper, corre o risco de você ter diretores com os quais você não tem muita afinidade. Você corre esse risco. O que nós temos para nossa instituição, o que é importante é o diretor ter uma base sólida com as cooperativas daquele ramo. Né? Perfeito. Então não interessa a base dele. Interessa a base dele, né? E aí o presidente, para você ter uma ideia, nas nossas reuniões de diretoria, só vota quando dá empate, né? Só quando dá empate, para que ele tenha um papel de mediador e não de dono da instituição, né? Então, essa questão dos ramos das cooperativas escolher o seu diretor é para que aquele diretor ele preste conta mensalmente do que ele está fazendo, do trabalho que ele vem desenvolvendo para fortalecer, em primeiro lugar, aquele ramo que indicou ele para representar. Em segundo lugar, ele tem um compromisso também de ajudar os demais diretores a olhar o todo, né? Então, cada diretor que foi indicado, a Assembleia poderia ter homologado ou não, porque o ramo indica, mas se a Assembleia achar que o ramo não soube escolher, que não escolheu um diretor à altura da responsabilidade daquele ramo de atividade econômica, e para quem está assistindo entender melhor, eu me refiro a cooperativas da área extrativista, que trabalham com coleta de castanha e coleta de látex e óleos e frutas, né, agora, né? Então, eles escolheram o diretor, que foi o de Araújo, né? Então, o compromisso do de Araújo é com eles e sempre de estar lutando por aquele setor,
né? Então, e o presidente, ele é indicado por esses diretores que foram indicados pelos ramos. Então, as normas da OCB, elas já colaboram para que haja muita conversa, muito debate e que exista também uma diversidade. Exatamente. Né? Esse formato aí, você garante uma diversidade bem ampla. Eu queria aproveitar essa tua resposta, Valdemiro, e te perguntar, nesse teu próximo mandato, como é que está a agenda do agro, já que nós estamos num programa específico sobre esse segmento. Estamos passando por polêmicas de toda a ordem relacionadas à agropecuária. Eu queria entender como é que o cooperativismo no Acre, em que o agro está priorizando aí. Nós vamos dar uma atenção muito forte, principalmente para a área de suínos, áreas de aves, a questão do culturas como o café, culturas, tudo que possa ser produzir tipo graviola, maracujá. Fruticultura, né? Fruticultura de maneira geral, né? Isso vai estar numa agenda muito forte. E para ter certeza de que nós vamos ter sucesso e muita ação nessa área, colocando até aqui em primeira mão, nós vamos ser o primeiro estado da federação a firmar um termo de cooperação técnica e institucional com a OCB do Paraná, o SESCOP do Paraná, que vai envolver a nossa unidade nacional em Brasília, para ser um piloto para transferência de know-how e tecnologia de tudo que foi desenvolvido no Paraná, transferido para o Acre a quase custo zero, né? Opa. Então, vamos ter muito intercâmbio da equipe técnica do SESCOP do Paraná com a equipe nossa aqui do SESCOP do Acre, OCB do Paraná com OCB do Acre e também, principalmente entre as cooperativas e com um foco muito forte nas cooperativas agropecuárias. Eu vou fazer uma provocação aqui, só para dar uma apimentadinha. Aquele problema que aconteceu com os fruticultores ali da região de Capixaba, a OCB não se sente um pouco responsável por aquele cenário também? A OCB não poderia ter tido algum tipo de intervenção naquele cenário? Nós sempre intervimos, né? Porque ali envolve uma negociação com a Secretaria de Estado de Educação, fizemos reuniões com o secretário de Educação, fizemos reuniões com a mesa diretora da Assembleia Legislativa, né? Fizemos reuniões com outros secretários, né? Porque um dos maiores problemas ali foi um problema de timing em relação à compra do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que deveria ter mantido uma rotina de compra de polpa de fruta, né? Não, tudo bem, Valdemiro. Em relação ao problema em si, a gente já entendeu o cenário. Eu queria entender o papel da cooperativa para que aquela cena não volte a se repetir. Aquele episódio trouxe algum ensinamento para as cooperativas e para a OCB em específico? A OCB, como eu acabei de falar para você, ela atuou de maneira muito forte e continua atuando, né, para que problemas daquela natureza não venham mais a acontecer, né? Mas você sabe, né, você já mora no Acre há muito tempo, que nem todos os problemas eles são solucionados da maneira que você quer, né? E o papel da OCB não é um papel como age a OCB nunca vai agir com brutalidade, vai sempre escolher o caminho da articulação institucional de maneira firme, de maneira forte, mas nunca de maneira deselegante ou de maneira levar isso para uma questão de críticas pessoais, tanto ao poder público municipal, estadual, federal. Mas nós atuamos de maneira muito forte, né? Muitas vezes não aparece na mídia, mas vocês estão ali por trás. Existe a OCB nunca vai ser omissa nesses processos, né? Perfeito, então. O Valdemiro, eu queria me despedir, primeiro, parabenizando pela sua vitória novamente. Você vai ter uma missão grande, porque o cenário econômico do Acre, em alguns segmentos, está demonstrando possibilidade de mudanças estruturantes, né? Você está citando aí a suinocultura e a avicultura. O cenário é promissor, o que aumenta ainda mais a responsabilidade das cooperativas. Eu vou lembrar aqui que tem um recurso que está sendo pleiteado aí de 17,6 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais, que
pela informação que os técnicos do governo me passaram, esse recurso vai ser completamente executado pelas cooperativas ali do Vale do Alto Acre. Então, quer dizer, é muita responsabilidade para vocês de cooperativas conduzirem a partir de agora, né? Como a gente tem uma diretoria que é um colegiado, são 8 diretores, né? E só dessa área do meio rural são 3 diretores, né? E a gente vai estar sempre articulando com o governo do estado, né? Também pedindo ajuda do governo federal, pedindo ajuda das prefeituras, né? Então esse vai ser o trabalho, né? E lembrando, né, Itaã, que o mérito de todo esse contexto do cooperativismo acreano, que a meu ver está se fortalecendo cada dia mais, é mérito principalmente do cooperado, em primeiro lugar, dos funcionários das nossas cooperativas, dos dirigentes dessas cooperativas e aí, em última instância, que vem a OCB, que é o grande maestro, o mediador desse processo, né? A nossa diretoria sempre se coloca nessa posição de estar colaborando com os dirigentes para que a gente possa alcançar bons resultados. A gente estava até usando muito esses dias um tema que a gente colocou no nosso seminário, que é cooperar para fazermos um Acre mais forte, né? Para todo mundo, para a comunidade, não só para os cooperados, mas para a comunidade onde as nossas cooperativas atuam, né? Perfeito, Valdemiro. Muito obrigado pela sua vinda aqui, pela sua disponibilidade. Espero que você possa voltar aqui para a gente repensar o nosso papel na cooperativa, o papel social, né? O nosso papel diante das diversidades econômicas que nos apresentam e que a cooperativa seja cada vez mais forte. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu também, em nome do Sistema OCB, né, Sescop, agradeço muito aqui essa oportunidade de a gente estar conversando sobre o cooperativismo, que é um tema que hoje interessa, a meu ver, a toda a sociedade acreana, né? Agradecer aqui a C24 Cast, né? Exatamente. E o AC24 Agro, né? Por essa oportunidade. Então, nós estamos sempre ali à disposição, né, da comunidade e da sociedade. De coração, nós agradecemos aqui essa oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. E assim nós encerramos esta segunda entrevista do Agro 24 Cast. Até o próximo domingo.